Louvado seja o nome do Senhor, que nos permite estar aqui nessa manhã. Pela sua graça que nós estamos aqui reunidos em torno da palavra, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele receba o nosso louvor na sua presença, que Ele esteja no meio da sua igreja, que Ele nos alimente com a sua palavra, que nós possamos refletir, aprender e apreender sua palavra em nossos corações. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu queria fazer a leitura, mas eu queria que fizéssemos essa leitura juntos, os versos 26 e 27. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. O texto vai falar expressamente de uma esperança, a esperança da glória de Cristo. Nós aprendemos nos versos anteriores sobre a primazia de Cristo, sobre a plenitude de como Cristo era a expressão do ser de Deus, o Deus que se fez carne e habitou no meio da sua igreja. E agora ele vai tratar de uma esperança da glória de Cristo Jesus. Então, os versos 26 e 27 vai falar do ministério manifesto. Cristo veio até nós, Cristo em nós, e vai falar da esperança da glória futura. Então vamos ler juntos os versos 26 e 27 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim, vamos ler juntos: o mistério estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Queria convidar as crianças à frente, elas vão poder também aprender da palavra do Senhor. E junto com os professores estarão ministrando as suas corações. Nós vamos fechar nossos olhos nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor com nossas orações, pedindo para que Ele possa nos instruir, nos admoestar em Sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo, Senhor, sobre todas as coisas. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Nós queremos que a nossa vida inteira seja moldada em razão dessa crença e confiança, em razão desse amor. Amor que nos amou quando éramos ainda pecadores e nos regenerou. E pela graça nos tornou teus filhos. Nós temos em nós Cristo, através do Espírito Santo que habita em nossos corações. Que a Tua palavra possa encontrar lugar em nossas vidas, lugar de prática em nossas vidas. Que ela possa dirigir os nossos pensamentos, as nossas linguagens, nossas conversas. Que ela possa dirigir as nossas atitudes, os nossos sonhos e planos. Que todo pensamento seja cativo a Cristo Jesus, para que não venhamos a ser tragados pelas filosofias, valores, princípios do tempo presente, mas que nossa esperança esteja no Senhor, na glória eterna dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a vida com Deus é uma vida de esperança, a partir do momento que somos iluminados pela Sua palavra. A partir do momento que a palavra encontra e faz sentido em nossos corações, nós passamos a viver uma vida de viva esperança, como as Escrituras trazem. Aqui Paulo vai falar de uma esperança que fora oculta anteriormente, a gerações anteriores. Na verdade, essa é uma esperança que ela foi desabrochando desde as gerações anteriores. Se refletirmos sobre toda a teologia do pacto, que fundamenta como um pano de fundo de uma leitura, de uma teologia bíblica das Escrituras, nós vamos ter, desde Gênesis 3, o primeiro evangelho, a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, de uma vez por todas, que venceria o inimigo de nossas almas. Nós temos um desdobramento e um desembrulhar de como o plano de Deus, consumado em Cristo Jesus, foi desabrochando e sendo então revelado ao longo do tempo.
se ali, logo após a saída do Éden, a expulsão do homem do Éden, fora prometido a restauração da comunhão, logo depois, em Noé, é prometido a preservação da vida. E posteriormente nós temos, paulatinamente, Deus se revelando e se mostrando como faria isso, através das leis, através das normas, da conduta, do padrão de obediência perfeito, que Ele exige de nós. Ele nos ensina isso em Moisés. Depois que haveria um reinado, mas um rei que reinaria para sempre, Ele nos ensina isso em sua relação pactual com Davi. E assim por diante, Deus vai se mostrando, olha só, haverá um reino, haverá um rei, haverá regras, haverá um povo, mas esse povo não estará restrito apenas ao povo selecionado ali para determinado momento e tempo da história, pudesse guardar a aliança, mas não, em Abraão e no povo de Abraão, da descendência de Abraão, seriam benditas todas as pessoas, todas as famílias da terra. Ou seja, a revelação pactual seria normalmente estendida a todos os demais povos em Cristo Jesus. Isso se consuma em Cristo. A promessa de Deus, então, se consuma em Cristo. Deus preserva a sua aliança para fazer chegar aos nossos corações. Para que nós pudéssemos, então, compreender, sim, tendo Cristo como a primazia, como a coisa mais importante de nossas vidas, possamos compreender o quanto isso importa no moldar da nossa mente e da nossa esperança, não nas coisas desse mundo e nesta vida, mas naquilo que estaria por vir. Sim, Ele veio, Ele foi revelado, sim, Ele agora habita em nós, sim, Ele é a esperança da glória futura, da graça futura, que nós ansiamos, nós aguardamos com ansiedade, porque queremos estar com Cristo, porque compreendemos que estar com Cristo é infinitamente melhor do que qualquer coisa boa que possamos viver nessa terra. Há muitas coisas boas para viver na criação do Senhor, na condução das nossas vidas nesse tempo. E Deus nos abençoa com elas. É graça de Deus que nós tenhamos coisas boas para viver. Mas nada pode ser comparado com aquilo que nós viveremos na glória eterna dos céus. A ponto de Paulo olhar para os seus próprios sofrimentos e dizer, olha, existe alegria no meu sofrimento por Cristo. Parecem coisas antagônicas. Como assim? Sofrimento e alegria na mesma frase? Na mesma direção? Isso parece não fazer muito sentido. Paulo coloca essas coisas numa mesma direção. Ele vai falar no verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Do que as circunstâncias que nós vivemos nessa terra. Uma vida movida pelo Evangelho. Uma vida fundamentada e dirigida por Cristo Jesus. Ela passa pelos sofrimentos da vida presente, não sem sofrer, mas sem sucumbir a esses sofrimentos. Sem deixar que esses sofrimentos dominem a sua vida, porque ela nos ensina e nos ajuda a mirar na glória eterna dos céus, na esperança da glória que está em Cristo Jesus. Sabendo que na terra teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, Ele venceu o mundo. E venceu por meio da sua morte. Paulo então traz esse paradoxo aqui para refletir que as aflições que ele pelas quais ele estava sofrendo, a perseguição da igreja. Temos um contexto de perseguição dura, um contexto em que ser cristão era motivo de vergonha, de humilhação, de risco de perder os seus bens, de risco de você sofrer algum dano na sua vida, de perder a própria vida. Mas Paulo vai dizer, olha, isso não é nada comparado ao que está reservado para nós nos céus. Nós não temos noção do que é isso, vivendo no nosso contexto. Talvez tenhamos noção de outros sofrimentos, outras maneiras com as quais nós somos então perseguidos ou passamos por dificuldades nessa vida, mas sobre aquilo de não poder se dizer cristão, de não poder se revelar cristão, não poder viver como cristão sem sofrer com um mundo hostil a isso, nós não sabemos com profundidade o que é isso. Talvez isso até faça com que nós tenhamos uma compreensão muito rasa do que foi o sacrifício de Cristo, do que foi o sangue dos mártires ali durante todo aquele primeiro século, segundo século, depois até a igreja se tornar uma igreja oficial e depois se perder nessa própria oficialização da religião. Paulo vai trazer que a sua missão, ela vai
ela vai ser refletida, ela vai causar a hostilidade do mundo. Se vivermos um cristianismo com profundidade nesta vida, é certo que nós, então, tenhamos sobre nossos corpos a hostilidade do mundo. É certo que nós viveremos e experimentaremos pessoas hostis, porque são hostis ao Evangelho, porque os seus corações são hostis a Cristo. E então elas se levantarão contra nós, contra a igreja, contra aqueles que proclamam a verdade do Senhor. Quantos missionários não são perseguidos em seus contextos de missão? Quantos pastores, quantas igrejas, dependendo de onde estão alojadas, de onde estão localizadas, são mais ou menos perseguidas. Conheço inúmeras histórias de pessoas que tiveram a sua vida afligida, ameaçada, por causa do amor do Evangelho. Gente que não entendeu que os sofrimentos da vida presente pudessem paralisar a sua jornada, o seu caminhar na direção de Cristo Jesus. Antes, entenderam, assim como Paulo, que a sua missão iriam expor as suas vidas às hostilidades do mundo. Às hostilidades do mundo. E cada vez mais nós precisamos compreender que, olha, assim como Paulo, nós também carregamos uma parcela dos sofrimentos da igreja, pela igreja. Quando nós nos dispomos a viver de modo bíblico, em um mundo caído, um mundo cheio de pensamentos desviados e valores diferentes daqueles que nós professamos enquanto cristãos, nós nos colocamos à disposição da hostilidade do tempo presente. E possivelmente seremos perseguidos de uma maneira ou de outra. Podemos ser humilhados, motivos de chacota, de gracinhas, maneiras diferentes de perseguição, talvez mais branda, dependendo do seu coração, do quanto importa a opinião do outro para o seu coração. Mas a verdade é que a amizade com Deus, ela é uma inimizade com o mundo. E essa inimizade com o mundo, ela deve começar no nosso coração, porque quanto mais nós nos apegamos a Deus, mais o mundo se torna algo que nós não queremos para as nossas vidas. Mais as nossas correntes, as cordas que nos prendem, que nos enredam a esse mundo, elas vão sendo quebradas e cortadas e nos libertando de uma vida dirigida pelos olhos, de uma vida dirigida pelos valores dessa geração. E uma vida pegada a Deus, ela vai então nos dirigindo para a glória eterna dos céus, que não corresponde ao sucesso do tempo presente. Nós podemos ser qualquer coisa no tempo presente, desde que nós dediquemos a nossa vida a isso e moldemos a nossa vida a isso. Mas nós podemos ser crentes e tudo isso se torna menor. Nós podemos ser cristãos e tudo isso se torna menor. Nós podemos pertencer a Cristo e não a este mundo. E todos os prazeres e valores desse mundo se tornam menor. Continuam agradáveis quando são coisas boas para nossas vidas, mas se tornam menos influentes em nossas decisões, em nossos corações. Quanto mais há de Cristo em nós, menos o mundo nos influencia. Menos os desejos do mundo nos fazem dirigir o nosso coração ao pecado. Sofrer por Cristo é motivo de alegria para Paulo. É assim ele coloca aqui. Nós sofremos por sonhos não realizados, nós sofremos por expectativas não satisfeitas, nós sofremos porque não temos aquilo que queremos. Paulo se coloca diante de um sofrimento muito maior do que as migalhas pelas quais nós muitas vezes deixamos que o nosso coração se abale. Paulo vai dizer, olha, eu sofro pela igreja, eu sofro quando a igreja não vai bem, eu sofro quando a pregação do evangelho não está sendo expandida como poderia. A missão de Paulo coloca os olhos dele num patamar muito mais alto do que uma vida centrada em mim mesmo pode me colocar. Paulo vai dizer que sofrer em Cristo é muitas vezes abrir mão de coisas que eu amo, que eu gosto, por amor de Cristo. Sofrer em Cristo é ter uma vida muito mais voltada para a verdade do Evangelho do que para as minhas próprias realizações. Então eu começo a entender o que é uma vida cristã. Em 2 Timóteo, capítulo 2, já no final da sua vida, Paulo já está preso em Roma, mas não mais aquela prisão domiciliar, agora ele já está numa masmorra, prestes a perder a vida. Ele seria então decapitado. Paulo vai escrever a Timóteo tentando encorajá-lo. Veja só, Paulo está numa masmorra, e a masmorra, se você acha que o sistema prisional hoje já não é algo muito decente, imagine uma masmorra naquele contexto. Paulo está ali prestes a morrer, prestes a
então ser tragado desse mundo. Ele escreve a cristão, olha só, fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Capítulo 2, verso 11, perdão. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha só o verso 11 aqui, em especial, ele vai dizer, se morremos com ele, também viveremos com ele. Olha só, se a cruz de Cristo representa a morte do velho homem, se a cruz de Cristo tem o reflexo de abafar, de fazer cair por terra todos os meus desejos pregressos de uma vida bem-sucedida, nesta vida, sem qualquer referência à minha eternidade. Se morremos para essas coisas, com ele também nós viveremos para a glória eterna dos céus. A esperança da glória está não na minha capacidade, não na minha habilidade, não nas minhas competências, mas naquilo que Cristo realizou. E aí nós olhamos para nossas vidas e refletimos sobre o quanto nós temos experimentado disso. Alegria em qualquer circunstância. Não me preocupar com o dia de amanhã. Cristo vai dizer, olha, os gentios é que se preocupam com essas coisas. Aqueles que têm esperança, aqueles que têm Cristo em nós, vivem na esperança da glória. Cada dia nós temos o pão, porque Cristo nos dá, o Senhor nos dá. Cada dia nós temos saúde, porque o Senhor nos dá. E quando não temos, é Ele também que cuida de nós, que nos conforta, que nos consola. Até no dia que se viermos a faltar, nós estaremos com Ele na glória. A esperança da glória é uma esperança que não me deixa sucumbir à tristeza. Ela sustenta o meu ânimo em todas as tribulações que venhamos a passar. Assim como o mundo caído perseguiu a Cristo, uma vez que nós assumimos essa esperança, vivemos por essa esperança, também fará com a igreja, também fará com as nossas vidas. As aflições de Cristo são heranças dos cristãos. Nós herdamos as aflições de Cristo quando nos tornamos cristãos. Quando decidimos ser cristãos, quando decidimos ser pequenos cristos, representantes de Cristo, reflexos de Cristo, então nós herdamos as aflições, porque o mundo não ama a Cristo e as coisas de Cristo. Mas o mundo ama as coisas do mundo, e quando você começa a questionar os valores do mundo, parece que vocês estão questionando aquilo que tem de mais importante no coração caído. É como cristão e esperança, cristão e fiel, quando entra na feira das vaidades, na cidade das vaidades, no livro do Peregrino, John Bunyan. Cristão e fiel começam a pregar contra aquelas vaidades, mas aquelas vaidades é o que movia a cidade. A venda daquelas vaidades, a oferta daquelas vaidades é o que movia a cidade. Aqueles corações que viviam em rixa, em briga, em confusão, em conflito, ferviam de alegria por terem ali algo que destacava a cidade de todas as outras, a feira das vaidades. E cristão e fiel começa a pregar contra essas coisas. Sua vida começa a questionar os valores daquelas pessoas. Uma das queixas levadas pela população ao juiz daquela cidade é que, olha só, ele não nos comprou nada. Ele passou por nossas feiras e não quis nada. O mundo nos cobrará isso. Eles passaram por aqui e não compraram os nossos valores. Eles passaram por aqui e não deixaram que o seu coração fosse acariciado pelos pecados perversos, pelos desejos lascivos, pelas direções do sucesso circunstancial, momentâneo, efêmero, do desejo efêmero, de uma vida efêmera que essa geração tem para oferecer. O último verso, verso 29, ele vai mostrar que o apóstolo também venceu as pressões internas. Ele navegou em mares desconhecidos, naufrágios, atravessou terras desertas, enfrentou doenças, prisões, foi tentado no limite de suas forças, mas preservou a sua esperança. O verso 29 de Colossenses, capítulo 1, vai dizer, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Veja só, Paulo está falando da soberania de Deus e sua responsabilidade. Ele vai dizer que no que depende dele, ele se esforça o mais possível. Mas sabe que a eficácia é de Cristo. Que o realizar é de Cristo. Que opera eficazmente em sua vida.
O sofrimento de Paulo pela igreja se transforma em oração pela igreja. Isso nos leva a uma outra reflexão. Temos orado pela igreja? O quanto temos orado pela igreja da Encruzilhada? O quanto temos orado pelas nossas lideranças, pelos nossos professores de EBD? O quanto temos orado pelos líderes de PG? O quanto temos orado pelas famílias da igreja? Para que Deus possa sustentá-las. Meus irmãos, uma igreja forte, ela só é forte se as famílias forem fortes. Uma igreja ativa, com famílias fracas, tem nome de quem vive, mas está morta. Nós precisamos orar pela igreja. Nós precisamos orar pelas famílias da igreja. Sempre que houver líderes com disposição de entregar suas vidas para lutar, para se dedicar espiritualmente e mentalmente, a igreja enfrentará inimigos. Sempre que cada um, em cada culto, nós decidirmos no nosso coração adorar ao Senhor de maneira genuína, legítima, inteira, se levantará inimigos contra nós. Nós precisamos orar para que o Senhor nos fortaleça, nós precisamos orar para que estejamos revestidos da armadura do Senhor, para que não sejamos tentados a negligenciar a nossa responsabilidade de serviço, para que não sejamos tentados a viver uma vida de religiosidade vazia, superficial, dominical. Nós precisamos orar para que os nossos corações sejam dirigidos pelo Senhor todos os dias, da esperança de sua glória, apesar das aflições do tempo presente, apesar da rotina desgastante, apesar do cansaço semanal, apesar de todas as pressões que possamos estar sofrendo em nossas vidas, nas mais variadas áreas de nossas vidas, nós precisamos continuar firmes no Senhor. Aí é que temos que orar mais. Quanto menos tempo nós tivermos para orar, mais nós temos que orar, para que o Senhor possa sustentar o nosso ânimo. Senão o mundo vai tragar o nosso coração. Ele vai tornar a nossa religiosidade, ativismo religioso, e não em algo que nos move na direção da glória eterna dos céus. Deus revelou o que estava oculto. Deus manifestou Cristo. O mistério é identificado por Paulo pela palavra de Deus. A palavra do Senhor nos revela Cristo. O verso 26 vai falar disso. O mistério que esteve oculto desde as gerações passadas, desde os séculos, como é trazido na tradução corrigida fiel, desde os séculos, ou épocas e gerações, foi manifestado, foi revelado aos seus santos. Ele declara, olha só, Deus levantou, Deus separou pessoas para compreender a revelação. Os santos conheceram o Cristo. Cristo estava oculto no passado, sendo progressivamente revelado na palavra, agora ele foi manifesto na encarnação, para que nós tenhamos uma régua, um modelo em qual nos espelhar. Agora ele é revelado à igreja, ele é anunciado, mas não é anunciado apenas no púlpito, não apenas na pregação, é anunciado em nossas vidas, no modo como nós vivemos. Estamos revelando Cristo, ou não, ou estamos revelando nós mesmos, depende de como nós temos conduzido a nossa vida. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, Paulo vai escrever à igreja em Corinto: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha só, a fragrância do conhecimento de Deus, o aroma do conhecimento de Deus é manifesto em todo lugar por meio de nós. Eu sei que se você, homem principalmente, que o banheiro, né, passa ali pela cozinha, você está sentindo um odor mais forte ali, né? Tem um cheirinho desagradável ali, por causa de uns gatos que estão morando no telhado. Aquele odor é bem ruim, bem... O nosso odor em Cristo Jesus, ele precisa refletir a esperança da glória. As pessoas que convivem conosco precisam sentir o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. E se fazem parte do meio cristão, esse bom odor vai ser agradável, mas se não fazem parte, vão sentir assim, como se fosse um mau cheiro. Mas precisam sentir Cristo em nossas vidas, em nossos procedimentos, em nossas prioridades. Por causa da cegueira espiritual em que o mundo vive, e sem iluminação do Espírito, as características de uma geração corrompida e caída vão sentir o cheiro de Cristo em nós, e vão se levantar contra nós, vão nos rechaçar.
se afastar. Mas aqueles que o Senhor tem separado desde a fundação dos tempos, levantado a igreja, podem ser tocados e compreender a profundidade do Evangelho através de nós. Não importa se para os santos ou para os ímpios, importa que cheiremos a Cristo. Que o nosso perfume seja o perfume de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós precisamos compreender isso. Estava oculto em passado e muitas vezes ainda está oculto em meio a essa geração. A revelação de Cristo não tinha sido revelada plenamente no passado, mas para muitos corações também ainda não foi revelada hoje. E podem vir a ser revelada através do nosso compromisso. A cegueira espiritual tem tragado o mundo para longe de valores cristãos, valores bíblicos. Mas o nosso odor, o nosso aroma, o nosso jeito de viver precisa influenciar, precisa corresponder àquilo que queremos do Senhor. Este é o ápice do texto. A habitação do ministério é então anunciada. Cristo em nós. Cristo no meio da igreja. Cristo em nossos corações por meio do seu Santo Espírito. A habitação, então, ela reforça a herança de uma glória certificada, conquistada pelo Senhor. Cristo habita no meio da sua igreja. Cristo habita no meio do seu povo. Cristo nos santifica. Nós temos algo, um socorro bem presente, que o mundo sem esperança não tem. Embora sejamos sujeitos às mesmas aflições, a mesma chuva, o mesmo sol, a mesma seca, nós temos uma esperança que vai além dessa vida. O nosso coração não está plantado, enraizado, arraigado neste mundo, mas está sendo transportado, dirigido para a glória eterna dos céus, assim como o nosso tesouro, onde Cristo vive. Por isso nossos olhos precisam estar fitados no alto. Essa é a esperança da glória, levado em nossas vidas, nos sustentando todos os dias. Nós temos então uma vida em Cristo, que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Capítulo 59, versos 2 a 4 de Isaías, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não os ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiança no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Este é o reflexo dessa geração, de uma geração sem Deus. No tempo de Isaías, no tempo anterior a Isaías, no nosso tempo hoje. A esperança da glória, ela vem através do servo sofredor. Isaías escreveu alguns capítulos anteriores a esse, que restaura aquilo que não pode ser restaurado. A missão de Isaías era uma missão dura. Isaías é chamado ali no capítulo 6, quando ele tem aquela visão do Senhor sentado no seu alto e sublime trono, a falar às gerações, e dizer: olha, Isaías, você vai falar e eles não vão ouvir. Você vai pregar e eles não vão atender. Você vai pregar num domingo, no outro domingo eles já não vão nem lembrar do que foi pregado no domingo passado. A missão de Isaías era uma missão dura. Mas o Senhor vai dizer: olha só, Isaías, esse povo parece um mando de toco que foi cortado, um monte de madeira cortada, sem vida. Mas eu vou fazer brotar o meu remanescente no meio dessas madeiras cortadas e queimadas. Se não só cortadas, ainda queimadas, não tem esperança de vida para eles. Mas eu vou fazer brotar o meu remanescente. A esperança da glória, é a esperança da glória de Deus em nós. Sem Cristo, nós somos miseráveis. Todos os tesouros dessa geração não podem comprar a nossa redenção. Não podem resolver o problema. Nosso conhecimento, nossas conquistas e certificados não podem comprar a nossa redenção. Não podem produzir o céu, não podem nos conduzir a Cristo. Somente Cristo pode. Se a coisa mais importante para nós é sermos conduzidos a Cristo, a coisa mais importante para nós é a glória eterna dos céus, então nós precisamos compreender que o caminho mais importante para nós é Cristo. Porque não existe outro, não existe atalho, não existe habilidade poderosa, conhecimento superior que me faça atalhar esse caminho. Não é Cristo, tem que passar pela cruz.
tem que passar pela abnegação, tem que passar pela quebra com os valores desse mundo, tem que passar por uma mudança de vida genuína, tem que passar por sofrimentos no tempo presente, para que tenhamos um coração conquistado para a glória eterna dos céus, porque esse é o fruto, a esperança, esse é o resultado. Verso 28 vai dizer: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, ou maduro, outra tradução possível, mas perfeito, maduro em Cristo. A nossa maturidade, o nosso aperfeiçoamento, ele acontece quando Cristo é mais revelado em nós, e não quando somos mais velhos, e não quando somos mais doutos, mais conhecedores. Não, Cristo tem que ser revelado em nossas vidas, não por palavras, mas por vida. Cristo em nós produz frutos de arrependimento. Cristo em nós produz um homem aperfeiçoado. A palavra trata de admoestação, como quem cria seus filhos no temor do Senhor. O apóstolo costumeiramente, ele se vê responsável em corrigir as condutas. A palavra trata de ensino, ensinar a todo homem, ensinar em toda sabedoria, sabedoria bíblica, sabedoria do alto, sabedoria transformadora. É disso que precisamos buscar como eleitos do Senhor. Apresentar todo homem, toda mulher, toda criança, perfeitos. Não se refere a um homem sem pecado. Nós sabemos a nossa condição. Embora seja assim o fim da igreja, quando fomos transformados plenamente. Mas maduro moral e espiritualmente. Perfeito quer dizer amadurecido em seu caráter, espiritualmente aprovado, alguém que está no caminho, que progride no caminho, que tem avançado no caminho. Essa é a nossa missão como igreja. Cada líder, cada professor, cada líder de PG, cada pastor, cada presbítero, cada oficial da igreja. Transformar a igreja, colocar a igreja no trilho, para que ela progressivamente seja aperfeiçoada. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse ministério. Que nós sejamos reconciliadores, assim como assumimos o ministério da reconciliação, uma vez que fomos chamados em Cristo. Que possamos ser instrumentos de Deus. Que possamos refletir em nós o aroma de Cristo. E que pessoas à nossa volta possam ser aperfeiçoadas a partir daquilo que eu sou em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, todo-poderoso Deus, te louvamos, Pai, porque Tu és Senhor sobre todas as coisas e nos ama e nos tem aperfeiçoado. Ó Deus, que as palavras das minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Deus. Que a nossa vida reflita o bom aroma de Cristo Jesus. Tem misericórdia da Tua igreja, derrama graça sobre ela, para que os nossos corações busquem essa verdade. E que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.